Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas, Sr. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. Olá, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, produtor rural, internauta. A pauta agora é sobre o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco sobre o lançamento de novas variedades de cana-de-açúcar pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? Agora, neste último dia 1º de outubro, o IAC realizou aí um evento em que foram lançadas, então, 3 novas variedades de cana, e a gente quer saber melhor sobre essas 3 novas variedades, as características delas, né? Quais são aí os pontos principais que a gente deve acompanhar, né, em relação a esses lançamentos. Então, para isso, a gente conversa agora com Marcos Guimarães de Andrade Landel, que é diretor-geral do Instituto Agronômico de Campinas. Marcos, muito né? Obrigado pela sua presença aqui, e queria, então, que você falasse um pouco para a gente sobre esses novos lançamentos. É um prazer estar com vocês aqui, poder atendê-los, né, e todas as pessoas que estão nos assistindo. No dia 1º, lá em Ribeirão Preto, no Centro de Cana-de-Açúcar do IAC, nós tivemos um grande evento, com a presença, inclusive, do vice-governador, do secretário Itamar, e também com a presença do secretário adjunto, Francisco Matufo, né? E que nós fizemos a apresentação de dessas 3 novas variedades. São variedades que foram desenvolvidas já no contexto dessa nova situação da canabicultura brasileira, né? Que a partir desses últimos 20 anos se intensificou muito o uso de cana crua, quer dizer, cana sem o uso do fogo. E essas variedades foram totalmente desenvolvidas nesses 15 anos, mais ou menos, de duração desses estudos de desenvolvimento de variedade, foram desenvolvidas sempre nessa condição de cana crua. Então, elas são adaptadas à canabicultura atual, com mecanização, ao plantio mecânico e também à colheita mecânica. Basicamente, é isso aí. Qual que é a característica comum das 3? As 3 são canas, são facilitadoras para plantio e para colheita mecânica, pelas suas características biométricas, pela uniformidade do diâmetro, pela uniformidade da altura e a capacidade delas produzirem bem em área de cana crua. Essa é uma característica comum e tem características peculiares específicas de cada uma, né? Que a gente pode apresentar agora. Perfeito. Marcos, conseguimos falar então um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então tem a IAC SP04 6007, tem a IAC CT 05 9561 e a IAC CT 05 2562. Fala um pouquinho das especificidades de cada uma dessas variedades, por favor. O programa Cana do IAC, no seu melhoramento genético, ele tem um modelo que vem desde a década de 90, que foi a regionalização da seleção. Então, nós criamos sites regionais em locais onde a gente começava desde o início, desde a fase de sementes de cana-de-açúcar, de seedlings de cana-de-açúcar, a gente plantava esses campos em cada uma dessas regiões que nós escolhemos, e a gente ia conduzindo as suas seleções naquela região, naquele clima típico, naqueles solos mais representativos de determinada região. Quais são essas regiões que nós priorizamos? Nós priorizamos a região de Ribeirão Preto, a região de Piracicaba e Ribeirão Preto, que são mais tradicionais, e priorizamos regiões mais novas na canabicultura, como a região de Assis, né?
e também a região já do Centro-Oeste. Então, nesse lançamento, nessa apresentação dessas 3 variedades, nós temos uma variedade que é da região mais tradicional, que é de Ribeirão Preto, que é justamente a IAC CTC 052562. Esse material tem alta população de talos ou de gomos, e isso é uma das características que está mais correlacionada à produtividade, a tonelada de cana por hectare. Então, é uma cana com alta produtividade e, como ela brota muitíssimo bem depois de colhida, ela tem grande longevidade. É uma cana que vai com facilidade chega aos 8 cortes, por exemplo, 8 colheitas. E isso é uma das características que a gente busca. Por quê? Porque o custo da implantação de um novo canavial, do plantio de um novo canavial, é muito elevado. Se você planta um novo canavial e consegue colher só 5 cortes, você tem que dividir esse custo elevado por 5 cortes. Se você consegue plantar o mesmo canavial, mas você consegue, pelas produtividades, a capacidade de longevidade de uma determinada cana, chegar ao 10º corte, por exemplo, você divide aquele mesmo custo fixo, que é a implantação do canavial, por 10 cortes. E isso, naturalmente, tem um impacto no custo geral muito grande, porque o custo fixo da implantação do canavial, quando comparado nessa situação que eu citei, de 5 e 10 cortes, você reduz pela metade. Então, essas variedades têm grande longevidade, todas as 3 têm grande longevidade. Eu estou falando agora da 2562, né, da IAC CTC 052562. Ela é filha, no melhoramento genético, ela é filha de uma variedade muito importante hoje, que é uma das mais cultivadas no centro-sul do país, que é a CTC4, e ela tem realmente uma grande adaptabilidade a diversas condições. É uma cana com perfil responsivo, quer dizer, se você joga, ou se você faz uma boa ambiência, se você joga em boas condições de condução, de nutrição, e às vezes até com alguma disponibilidade de água, né? Ela tem uma grande resposta, ela se torna muito competitiva. Essa, então, é 2562, é a cana originária da região de Ribeirão Preto. Nós temos uma outra cana que é originária de uma região mais nova de seleção nossa, que é a região de Assis. A região de Assis teve um grande aumento das suas áreas na década de 90 e na década posterior, quando aconteceu a vinda do carro flex fuel, né? E ela é muito peculiar, porque a região de Assis é próxima do norte do Paraná, próxima do Mato Grosso do Sul. Aquela região, próxima de Ourinhos, aquela região ela tem características, por exemplo, ela tem temperaturas mais amenas do que a região de Ribeirão Preto. Ela tem um pouco mais de umidade, de disponibilidade de água do que a região aqui de Ribeirão Preto. Então, essa IAC SP 04607, ela tem uma adaptação excepcional para essas condições, o desempenho dela aí é realmente muito bom. É uma cana muito rica, e ela é também ereta, fácil de plantar, fácil de colher, e tem grande longevidade nas condições originais de seleção dela, que é essa região que eu citei, mas posteriormente ela foi testada em outras regiões, como Piracicaba, como Ribeirão Preto, como Jaú, e ela foi extremamente bem. E mais recentemente, nos últimos 5, 6 anos, ela foi testada também na região do Centro-Oeste, em Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E também teve grande destaque. Então, uma cana com boa adaptabilidade para todas essas regiões que eu citei, e que é uma cana mais rica, mais precoce, atendendo bem o início da safra, indo bem até já meio de safra, setembro, com boa disponibilidade, com boas características de industrialização. Essa aí é a segunda, né? A terceira cana é IAC CTC 059561. Pois bem, essa cana é de uma região super nova,
que nós introduzimos, começamos a trabalhar próximo de 15 anos atrás, que é a região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, uma região que havia interesse de se saber como é que a cana iria lá naquela região, e o Instituto Agronômico, o programa Cana-IAC, foi para lá, estabeleceu um site de seleção, e esse material é um material muito responsivo, inclusive com excelente adaptação e resposta a canas, a áreas com possibilidade de irrigação, também uma cana ereta, fácil de plantar e fácil de colher, rica e com uma performance muito boa nas condições do Centro-Oeste e também aqui de São Paulo, Paraná, desde que você dê uma boa ambiência, faça um manejo avançado nela, entendeu? Você disponibilize para ela uma boa nutrição, uma cana com crescimento muito rápido, assim como também a 6007. Então, são materiais assim, extremamente modernos, os 3 materiais, né? A gente fica muito feliz que tudo isso aí foi planejado há muito tempo atrás. Ela foi planejada a partir de 1992, esse modelo de seleção regional. E com essas características mais modernas, foram discutidas e planejadas em 92. Já estamos chegando a 30 anos. Então, isso mostra que a pesquisa ela não pode ser imediatista, né? Ainda mais uma pesquisa de melhoramento de plantas, ela tem que ser muito bem estabelecida. Um dos exercícios mais difíceis que a gente tem que fazer com uma pessoa que trabalha com melhoramento de plantas é projetar o que será no futuro. Então, nós fizemos uma discussão em janeiro de 92 em Ribeirão Preto, envolvendo produtores, envolvendo a Unesp, inclusive, naquela época, e falando o que será da canavicultura daqui a 20 anos. Então, como será que vai ser a canavicultura em 2012? E nós chegamos à conclusão que uma das coisas é que a canavicultura, em 20 anos depois daquela data que a gente está fazendo essa reunião, em 2012 seria toda ela plantada e colhida mecanicamente. Então, o nosso esforço lá do melhoramento lá atrás, nós começamos a envolver, quando a gente faz hibridação de cana, né, nas nossas estações de hibridação, a gente começou a envolver parentais, variedades pais, né, bem eretas, bem em pezinha, para que a gente não selecionasse mais canas tombadas, deitadas. E esse planejamento começou em 92. E hoje o IAC conquistou as últimas variedades nossas, todas elas são muito eretas, atendendo uma necessidade da indústria, porque as variedades mais eretas, ela reduz, no processo de colheita, você reduz a impureza vegetal e a impureza mineral quando você tem canas eretas, e melhora o seu rendimento industrial. Então, o IAC está totalmente conectado nessa nova demanda, que já não é tão nova, né, de uma década e meia, a cana crua, colhida mecanicamente, e está apresentando essas variedades nesse novo contexto bastante moderno da canavicultura brasileira. Com certeza, perfeito, Marcos. Bom, de fato um trabalho de pesquisa aí, né, de bastante tempo, como pesquisa mesmo demanda, né, Marcos? E queria que você falasse também para a gente como é que os produtores, né, como é que as usinas podem aí buscar esses novos materiais, né, se já estão disponíveis no mercado, como é que vai ficar isso aí? Sim, nós estamos iniciando as multiplicações. Na verdade, nós já começamos um esforço de multiplicação já faz mais de 12 meses, quando a gente percebeu que esses materiais seriam lançados, né, pelos resultados na rede experimental, nós começamos a indicar para toda a rede de apoio nossa. Nós temos 170 parceiros, mais ou menos, entre usinas, destilarias e associações de plantadores. Nós começamos, então, a divulgar os boletins internos para esses parceiros, apontando para que eles fizessem um esforço de multiplicação. Então, tem vários deles que já têm áreas bastante significativas dessas novas variedades, até para fazer validação em área comercial. E muitos fornecedores, produtores menores, que são coligados a essas usinas que são parceiras do IAC, que nos apoiam com recursos
para o desenvolvimento de novas tecnologias e já estão tendo algum tipo de acesso a esses materiais. E, paralelamente, nós temos também um grupo de viveristas credenciados no IAC e que fazem multiplicação via NPB, que é a mudas pré-brotadas, que também já estão tendo esses materiais e podendo oferecer, fornecer, vender aos produtores que assim desejarem. Perfeito, Marcos. Olha, muito obrigado pelas suas informações, viu, por trazer aí para a gente esses lançamentos recentes de vocês aí relacionados à cana. E sempre que tiver novidades do IAC, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Com toda certeza, a gente que agradece o grande trabalho que vocês fazem, socializando a informação do agro para todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado você pela participação. Então, conversamos aí com Marcos Guimarães de Andrade Landa, o diretor-geral do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. A gente falando um pouco mais, então, sobre os recentes lançamentos de variedades de cana-de-açúcar que foram, de alguma forma, aí, pesquisadas, e também agora estão sendo disponibilizadas ao setor sucroenergético pelo Centro de Cana do IAC, que fica lá em Ribeirão Preto. Bom, na finalização do nosso boletim, você vai poder ver todos os perfis das nossas redes sociais, é só você procurar a gente por lá para receber as informações atualizadas sobre o agronegócio, e o nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.